dia, Paulo Moura, cientista político, 2 de setembro de 2022. Faltam 5 dias para o 7 de setembro de 2022, 7 de setembro do bicentenário, e tudo indica que nós faremos a maior manifestação política da história do Brasil, talvez uma das maiores das democracias ocidentais. Se a eleição de 2022 é uma guerra, o 7 de setembro é a mãe das batalhas, e nós precisamos falar sobre isso, sobre o significado e a importância dessa manifestação e da sua participação. Mas antes eu tenho um recadinho para você. Você é micro, pequeno, médio empresário, está com dificuldades nos negócios, está endividado, não conseguiu se recuperar ainda do buraco em que a turma do Fecha Tudo e Economia, a gente vê depois, jogou muita gente na pandemia? Pois é, não se desespere que o seu problema tem solução. E quem tem a solução é o meu amigo, parceiro, competente consultor empresarial, Moacir Sidou. Moacir tem longos anos de consultoria, uma folha de serviços enorme prestados à recuperação de empresas em dificuldades financeiras. Moacir trabalha com a chancela do Senac, uma instituição de alta credibilidade, e está oferecendo uma oportunidade para você se recuperar dessas dificuldades e aproveitar a onda boa da economia brasileira. Vejam aí o recado, Moacir. A sua empresa tem dívidas? Está no prejuízo, com as vendas baixas? Está desorganizada? Muitas vezes até tem boas vendas, mas não consegue reter o dinheiro e nem pagar as contas no final do mês? E quando paga, é sempre com atraso? Eu quero dizer para você que você agora está aqui no lugar certo. Meu nome é Moacir Sidou. Sou consultor empresarial e já resgatei centenas de empresas em situações de crise. Então, pessoal, esse aí é o meu amigo Moacir, tem livro escrito na área e criou um serviço específico para atender empresários de dificuldade. Uma espécie de um curso, uma consultoria, uma mentoria para orientar você a como sair das dificuldades financeiras, a se livrar das dívidas e a decolar aproveitando o bom momento econômico. Se você se interessou, se você tem amigos que precisam desse tipo de ajuda, dê uma olhadinha no link que eu vou botar aqui debaixo na descrição do vídeo. Procurem o Moacir, que eu tenho certeza que ele vai lhes dar uma boa solução, ok? Bom, gente, este é um canal que faz análise política com viés conservador, à luz da ciência política e da teoria da comunicação, em vídeos curtos. Se você já pingou seu Pix desse mês, eu agradeço. Lembro que o mês está recomeçando e que é hora de pingar novamente o Pix, porque é o seu Pix mensal que garante a independência das informações e análises deste canal. Mais um detalhe, eu estabeleci a meta de chegar a 100 mil seguidores ainda nessa eleição e as Big Techs de mídia social estão restringindo o alcance dos vídeos dos canais conservadores. Eu preciso que você compartilhe os meus vídeos, que você convide os seus amigos para vir acompanhar o canal, para vir seguir o canal, apertar o sininho, para ver quando é que tem vídeo novo aqui no canal. Todo dia tem vídeo novo no canal. Então, conto com o seu apoio e vamos lá, vamos falar do 7 de setembro. Bom, a eleição de 2018 não foi uma eleição normal e a eleição de 2022 também não é e não será uma eleição normal. O que é uma eleição normal? Uma eleição de estilo antigo. É uma eleição na qual o eleitor é um agente passivo. O cidadão fica em casa, acompanhando o noticiário político pela televisão, eventualmente no carro, pelo rádio, pelos jornais, pelas revistas, e é influenciado fortemente pelo que diz a imprensa, pelo horário eleitoral gratuito na televisão e no rádio, e pela abordagem dos cabos eleitorais nas ruas distribuindo panfletinho. No dia da eleição, o cidadão sai de casa, vai na urna eletrônica, volta para casa e fica esperando o resultado pela televisão. E isso acabou. Desde a eleição do presidente Bolsonaro em 2018, isso acabou. É muito importante essa mudança provocada pela internet na política, como na sociedade em geral, porque ela transferiu o poder da mídia, dos políticos, dos partidos, dos governos para a mão do cidadão. Nós deixamos de ser espectadores passivos da política e, através da internet, nós podemos ter voz ativa.
a maior descentralização de poder da história do mundo. O poder do Estado, dos sindicatos, dos partidos, da velha imprensa foi transferido para a mão de cada eleitor. Se você quiser, pode ser um produtor de conteúdo para a internet, um emissor de opinião. Você é um emissor de opinião nos grupos de relacionamento e agora no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no TikTok, nas redes sociais. E isto abalou os políticos tradicionais, os partidos tradicionais, a mídia tradicional, as relações de poder tal como elas se estabeleciam antes da existência da internet. Mas mesmo antes da existência da internet, os estudos de comportamento político, estudos de teoria da opinião pública, já haviam observado que opinião pública não é estatística publicada. A opinião que nós emitimos não pode ser reduzida a um ponto percentual numa pesquisa. A opinião é um raciocínio articulado, é um argumento que nós emitimos no diálogo com outras pessoas, eventualmente para convencermos ou para sermos convencidos por alguém numa disputa de ideias e de opiniões. E uma eleição é uma disputa de argumentos, ideias, narrativas e opiniões. Pesquisas publicadas, portanto, não são uma radiografia do estado da opinião pública. Elas são um artefato utilizado para fazer a cabeça dos eleitores. Quem estudou isso foi um sociólogo francês neomarxista chamado Pierre Bourdieu, no início dos anos 70. Ele tem um artigo chamado A Opinião Pública Não Existe, em que ele foi estudar como é que a pesquisa publicada influencia o comportamento das pessoas. Não que a pesquisa em si, a ferramenta técnica científica, não possa ser usada para aferir a opinião pública. A ciência política, a sociologia utiliza a pesquisa, a estatística é usada em outras áreas da ciência e tem absoluta validade científica. Mas uma coisa é a pesquisa que se faz para fins acadêmicos ou para fins de elaboração de estratégia política eleitoral, outra coisa é a pesquisa publicada. A pesquisa é publicada por agentes interessados no resultado e a maneira como ela é feita, a escolha da amostra, os locais em que as entrevistas são coletadas, a forma como a imprensa divulga a manchete que é gerada sobre a pesquisa, a sequência das pesquisas publicadas, tem por detrás aí uma técnica de manipulação da opinião pública. Antigamente nós não tínhamos como reagir. Podíamos acreditar, não acreditar, e éramos influenciados e íamos passivamente votar. Pois agora, assim como a mídia tradicional, as pesquisas caíram em descrédito. Isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro. O presidente Bolsonaro fez um excelente trabalho para vacinar a sua base eleitoral contra a mídia tradicional e contra as pesquisas. Digam o que disserem as pesquisas, a base do presidente não acredita, segue acreditando na vitória e lutando pela reeleição do presidente. Isso é muito importante. É uma conquista muito importante. Eu sou ativista também, mas sou um analista político, sou um cientista político, eu tenho um outro olhar sobre as pesquisas. Mas o que eu acabei de dizer aqui sobre pesquisas publicadas é estudado e estudado por sociólogos de esquerda, comprovadamente de esquerda, ok? Então, fica o registro. O que é a opinião pública, de fato? A opinião pública é o resultado de um conjunto de forças mobilizadas disputando influência na sociedade. E esse jogo de forças hoje no Brasil tem dois lados. De um lado está a mídia, o STF, o setor corrupto do sistema político, os bancos, os grandes bancos, e o seu candidato, o ex-presidiário que comanda o PT e que sabemos o que fez nesse país, ele e seu partido. E do lado de cá estão as forças mobilizadas que contestam as ideias, a ideologia, o programa, os interesses dessas outras forças políticas.
O que está em jogo, portanto, nessa eleição não é apenas a permanência ou a troca do presidente da República. É uma decisão estratégica sobre o destino do Brasil. Eu tenho dito aqui, vou falar de novo, porque tem muita gente nova no canal, que nesta eleição se decide também uma troca de poder. Vocês devem se lembrar aqui de uma frase do Zé Dirceu, que disse que ganhar a eleição é diferente de tomar o poder, e de uma frase de Luiz Roberto Barroso, ilustre magistrado do STF, que diz que a eleição não se ganha, se toma. Pois é, esta eleição é uma eleição na qual há uma coincidência entre ganhar a eleição e tomar o poder. Se a esquerda perder essa eleição, ela vai amargar o ostracismo. Lula não tem mais idade para disputar eleições e Lula não deixou crescer nenhuma liderança de porte capaz de enfrentar o desafio do poder nos anos seguintes. Essa eleição é o último suspiro da esquerda brasileira e, de certa forma, da esquerda latino-americana e até mundial. Sim, a eleição brasileira tem essa importância. Vou dedicar outro vídeo a essa análise, mas deixo aqui registrada. Vice-versa, se o presidente Bolsonaro ganhar essa eleição, a economia brasileira vai continuar bombando, a esquerda estará fora do aparato de Estado aí por um período de mais de 8 anos, porque eles não têm perspectivas de ganhar eleições em estados relevantes do Brasil. Talvez façam uma bancada numerosa na Câmara dos Deputados, porque o Lula é um puxador de votos. Mas é um jogo de vida ou morte. E a nossa ferramenta, a nossa principal arma de luta é a mobilização. A opinião pública funciona por ondas de influência, como a gente atirasse uma pedra no lago e ela vai criando aqueles círculos de difusão. Então a gente atira as nossas opiniões na internet, nas conversas de bar, na conversa com feirante, na conversa com cobrador de ônibus, com motorista, com a pessoa que está do nosso lado do ônibus, no metrô, no balcão do boteco, enfim. E estas opiniões vão se difundindo. Elas não acontecem a frio, elas acontecem num ambiente, e o ambiente nos é extremamente favorável, depois que o presidente Bolsonaro atacou o problema do ICMS dos combustíveis, que a inflação está caindo, que o desemprego está caindo, que o PIB brasileiro está bombando, surpreendeu todo mundo o PIB, o ministro Paulo Guedes está de parabéns mais uma vez, e a nossa chance de vencer essa eleição está na capacidade de levar às ruas e de mobilizar nas redes sociais a maior quantidade possível de brasileiros. Eu sei que vocês não acreditam nas pesquisas, mas existe um diferencial enorme entre os eleitores do presidente Bolsonaro e os supostos eleitores do Lula. A esquerda perdeu o discurso da esperança. Quando a esquerda se revelou corrupta no poder, os esquerdistas perderam o monopólio da esperança, da virtude, da suposta honestidade que eles nunca tiveram. O eleitor do Lula, portanto, é um eleitor passivo. Mesmo o militante petista, o militante lulista, o militante antibolsonarista, ele é um cara que está se defendendo e que está lutando muito mais por um emprego público do que por uma causa. Quem luta por uma causa, hoje no Brasil, são os liberais, os conservadores, os apoiadores do presidente Bolsonaro. Isso faz uma diferença enorme na moral da tropa e na capacidade de influenciar a opinião pública. E essa influência só é possível como contraponto ao poder de influência da mídia, do poder econômico, dos corruptos do sistema político tradicional, com mobilização, com gente na rua e com atuação nas mídias sociais.
E nós atuamos também contra as barreiras que eles criaram. Quando nós fizemos o movimento do impeachment da Dilma, quando aconteceu a Primavera Árabe, a Revolução Ucraniana, a internet era muito mais livre, não havia barreiras para a liberdade. Eu me lembro que a gente fazia os eventos de convocação das manifestações do impeachment da Dilma nos eventos do Facebook. A gente tinha uma noção se a manifestação ia ser grande ou pequena conforme a quantidade de pessoas que se inscrevia. Aí o Facebook começou a restringir a quantidade de pessoas que a gente podia convidar. E dali nasceram as enormes restrições que nós sofremos hoje. As agências de checagem de conteúdo, as restrições e regras do que você pode ou não pode dizer nas big techs de mídia social, as restrições à quantidade de compartilhamentos no WhatsApp, enfim, nada que vocês não conheçam, ao que se somou hoje o esforço do STF para prender conservadores, para limitar a liberdade de opinião, de organização e de disputa justa e limpa pelo poder. O nosso esforço, portanto, para reeleger o presidente Bolsonaro é um esforço redobrado e é muito importante que a gente tome todos os cuidados para que essa manifestação seja pacífica, democrática, ordeira. Agora em Curitiba, o presidente Bolsonaro pediu para o pessoal baixar uma faixa cujo conteúdo era controverso em relação a pedir, digamos assim, alguma medida ao arrepio da Constituição. Não peçam o fechamento do STF, não peçam intervenção militar. Se querem protestar contra o STF, vamos pedir o impeachment dos ministros do STF, que é uma medida constitucional. Vamos pedir liberdade de expressão, vamos manifestar o nosso desejo de que queremos um país livre e democrático, fazendo isso nos limites da democracia. Essa eleição nós teremos o setor de segurança cibernética do Exército, o Exército Brasileiro, lá dentro do processo. Saiu a notícia agora que o TSE possivelmente vai aceitar um teste em tempo real nas urnas, nas sessões eleitorais. Ou seja, depois das urnas instaladas, os técnicos do Exército vão retirar algumas urnas, substituir por outras aleatoriamente e vão inspecionar uma amostra das urnas nas sessões eleitorais para a gente ter certeza, na medida do possível, já que não temos voto impresso, de que as urnas não estão viciadas. Nosso papel é ir para a rua, pegar a família, os filhos, os avós, tio, cachorro, papagaio, gato, galinha. Nós temos que encher a Avenida Paulista, não só a Avenida Paulista, as ruas adjacentes, a Praia de Copacabana, a Praça da Liberdade em Belo Horizonte, o Farol da Barra em Salvador, o Parcão em Porto Alegre, enfim, os locais tradicionais em que fazemos manifestações nas capitais de todo o Brasil. Peço a você que é do interior do Brasil, vá para a capital do seu estado, ajude a fazer as manifestações das capitais, as maiores da história do Brasil, porque estaremos dando um recado ao Brasil e ao mundo de que os brasileiros querem que o presidente Bolsonaro continue no governo. Meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal, inscreva-se também nos meus canais alternativos. O Dextra by Paulo Moura do Telegram, o Dextra Jornalismo da COS.tv. Acompanhe meus comentários diários no canal Tempo e Dinheiro do jornalista João Batista Olive, de segunda a sexta-feira, um pouco antes das 14h. Lembre-se, se você é pequeno, micro empresário, médio empresário, está com dificuldades financeiras, procure o meu amigo Moacir Sidou, um consultor experiente e que vai dar todas as dicas para você sair dessa situação difícil. Olhe no link aqui embaixo da descrição e abra um contato direto com o Moacir, ok? E lembre-se, o vídeo está acabando logo depois da vinheta, pingue seu Pix mensal aí e não se esqueça de convidar os seus amigos a seguir o canal para eu chegar a 100 mil seguidores antes do fim dessa eleição. Amanhã tem mais.